ela pergunta sobre a documentação necessária para um judeu ser efradita. A gente comentou lá atrás, você explicou mais ou menos qual a história, né, do porquê dessa via de acesso, vamos chamar assim, de judeu ser efradita. Eu queria saber se eu acho um judeu na minha árvore, eu posso fazer? Qualquer judeu que veio pro Brasil é um judeu ser efradita. E discorre um pouco sobre a documentação, rapidamente ali, Bruno. Como é que você estrutura um processo de judeu ser efradita? Como é que funciona o processo? Então, essa questão é delicada, né? Quando eu falo de judeu sefradita, a gente tem que dividir, tá? Aqueles que praticam o judaísmo e aqueles que não praticam o judaísmo. Tá. Os que praticam o judaísmo têm um procedimento e aqueles que não praticam o judaísmo têm um outro procedimento. O que a lei fala? A lei fala que a gente tem que comprovar a descendência. Como que nós vamos provar? Através de um certificado. É um certificado emitido pela... agora fugiu o nome, CIL. Comunidade Israelita de Lisboa. Ou, anteriormente, a Comunidade Israelita do Porto. Tá? Depois de toda essa polêmica que aconteceu, que o rabino lá recebeu uma propina e estava passando certificado para quem de fato não era, ou passava na frente... Por que acontecia? A Comunidade Israelita do Porto certificava aqueles que eram praticantes. Tá. Então, através de uma declaração da sinagoga local daquela pessoa, em que o rabino local certificava que, de fato, aquela família, aquele núcleo familiar era descendente de um judeu sefradita, em razão da cultura, dos conhecimentos locais, dos registros da sinagoga, aquela pessoa poderia levar aquela certificação para a CIP, para o Porto. O Porto analisaria aquela documentação através do sobrenome, através do relato histórico do rabino e poderia certificar sem documentação. Só com essa declaração do rabino. Super subjetivo. Super subjetivo. E daí começou a acontecer relatos, né, de que havia fraude, de que pessoas estavam sendo certificadas como descendentes e que não eram. Bom, na CIL, eles faziam a questão da análise documental para, de fato, estabelecer se aquela pessoa que estava aplicando para aquele processo era ou não era um descendente de um judeu sefardita ou de um cristão novo. E isso poderia ser comprovado por N questões. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era fazer esse estudo genealógico para chegar nesse cristão novo. E como que eu poderia achar esse cristão novo no Brasil? Não precisava ir até Portugal. Tá. Vamos pensar aqui um caso legal e interessante. Teve uma pessoa que lá atrás, depois de algumas gerações, porque a Inquisição, para quem não sabe, se estendeu por 300 anos. E existia um concurso público muito interessante chamado do Inquisidor. O Inquisidor era aquele cara responsável por verificar se aquela pessoa tinha sangue puro. Ou seja, se era um judeu ou um cristão novo. E para ser inquisidor, ele tinha que passar pelo teste de pureza. E algumas pessoas eram reprovadas nesse teste. Por quê? Faziam uma investigação na vida pregressa daquela pessoa para ver se existia algum judeu. E na Torre do Tombo existem alguns processos em que as pessoas não foram aprovadas nesse concurso público por ter sangue impuro. Então, se a gente chega nessa pessoa, a gente não precisa mais para Portugal. Porque já está ali comprovado de que aquela pessoa, naquele ano lá, 1722, aquela pessoa que se candidatou tinha sangue impuro por ser descendente de um judeu. Alguém já fez essa análise, né? Alguém já fez. E alguém que tinha fé pública na época. E alguém tinha fé pública. Então, assim, eu não preciso ir até 1500. Eu posso ir até 1700. 1722. E aí eu acho um cristão novo que é comprovado como um cristão novo, porque ele era descendente de um judeu sefardita, e as pessoas nem sabiam. Tanto é que ele não sabia que ele se candidatou pro cargo. A inquisidora. Então, são inúmeras as possibilidades de se descobrir se a pessoa é ou não é. Existem... Tem muita árvore no Family Search, meio pronta. Muita árvore pronta. Porque o que acontece? É aquela coisa. Os números de judeus eram poucos quando chegaram para cá, em 1500. Não eram muitas famílias. O que aconteceu? A árvore vai... A árvore amplia. Exato. Hoje são muitos, mas vieram de poucos. Exato. Então, assim, quanto mais pessoas forem certificadas na base, menos terá que ser certificado. Perfeito. Por quê? Já se cobriu tudo. Agora é daqui para cima. Então, assim, muita coisa já foi feita. Então, basta fazer uma investigação. E para isso existem genealogistas especializados nisso que podem ir atrás desse documento. Entendi. Ou que podem ir atrás do resgate histórico familiar que vai atrás desse português. Então, o que a gente precisa de documentação?
Primeiro a gente precisa da documentação necessária para fazer o processo de certificação. Tá. Essa documentação pode ser inúmeras. A gente tem dossiê que tem 200 páginas para comprovar de fato que aquela pessoa é descendente. Daí pode ter cópia de livro reconhecido de historiador que fez um resgate histórico da família. Existem muitos livros que retratam famílias inteiras, Legal. com mais de 3 volumes. Declaração da sinagoga, se a pessoa é praticante, né? E a família sempre foi praticante daquela sinagoga, e o rabino tem aqueles registros que, de fato, aquele judeu era descendente do judeu sefardita. Muito se dá em razão do próprio sobrenome. A sinagoga tem esse controle, ela sabe. E pronto, e depois o processo é muito simples. Precisa, de fato, a certificação, né? Porque a lei diz que para o processo ser submetido, ele tem que ter uma certificação de uma comunidade israelita sediada em Portugal. Tá. E agora, infelizmente, em razão desses escândalos, só temos uma. Que Lisboa. Então, já imaginou a quantidade Aquela história de restringir. Exatamente. A quantidade de processos que vai chegar na CIL para dar conta da certificação. Vai ser muitos processos para uma só. Antes eram 2. Perfeito. Então, a princípio, depois disso tem que comprovar, depois juntar uma certidão de nascimento e pronto, se eu não estou enganado, agora já... Mas a parte mais doída é a pesquisa genealógica. A parte mais complicada é a questão da comprovação dessa descendência. E hoje